ele tem orado, meu Pai, ele tem orado pelaquele, meu Pai, pagado o preço pela parentela. Mas o Senhor, meu Pai, há de cumprir na vida dele, meu Pai, tudo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Solta a mão para próxima vez. Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 de João. Eu quero fazer a minha homenagem a todos os pais. Louvado seja Deus. Eu conheço um pouco da história de cada pai que está aqui hoje. Conheço as suas vitórias e um pouco da derrota de cada um. Mas deixa eu te dizer algo: Jesus, Ele permanece contigo, te guiando, te livrando, e Ele vai te fazer chegar em nome de Jesus. Amém? Você seja um homem honrado, e que Deus venha suprir todas as suas dificuldades e necessidades em nome de Jesus. 1 João capítulo 2 e o verso 18. Todos acharam? Assim está escrito: filhinhos, já é a última hora. E como os ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vamos ler novamente? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Louvado seja Deus. Até o verso 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus capítulo 20. Glória a Deus. Assim está escrito a palavra: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, repita comigo, de madrugada, para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, saindo pela terceira hora, repita, terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, repita a hora sexta, e da hora nona, repita a hora nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, repita a hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo as da hora 1/10, recebeu cada um deles o seu denário. E chegaram os primeiros e pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. E você senta dando glórias a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Hoje eu pensei em trazer uma mensagem direcionada aos pais. Mas o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração que a igreja estaria cheia, eu não poderia
perder a oportunidade de falar da volta de Jesus. Nós entramos nessa série de mensagens hoje a respeito da volta de Cristo. A mensagem da missionária Valéria na última quinta-feira mexeu com o meu coração e Deus falou comigo que era para nós iniciarmos esse trajeto, para que você entenda que Jesus ele está voltando, ele está vindo. E eu quero que você entenda que isso não é para te causar medo, pelo contrário, é para que você se sinta feliz, alegre e que você se esteja preparado para esse dia. Jesus ele virá, a Bíblia diz, como um ladrão, um momento em que ninguém espera. E a Bíblia diz assim: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele se prepararia. Então a Bíblia diz que Jesus ele vem como esse ladrão de noite, no momento em que muitos não estavam esperando, ou que ninguém está esperando. Para que você entenda, a volta de Jesus ela é falada, a segunda volta de Jesus ela é falada 8 vezes mais do que a primeira volta dele, a primeira vinda dele. Ou seja, Jesus ele vem. Em toda a sua palavra, Jesus ele fez 3 promessas importantes. A primeira promessa ele falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele cumpriu. A igreja dele está edificada. A igreja dele está edificada. A segunda promessa ele fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A terceira promessa está lá em João 14, e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou e voltarei outra vez. Atos capítulo 1 e o verso 11, os discípulos olhando Jesus sendo levado ao céu, depois de 40 dias ensinando sobre essa terra depois da ressurreição. Os discípulos olhando para Jesus, se depara com 2 anjos, um à direita e outro à esquerda, e os anjos falam para os discípulos: por que vocês estão ansiosos? Olhando para esse Jesus que está subindo, esse mesmo Jesus que está subindo, em breve retornará. No texto que nós lemos em João, no seu tempo, ele já esperava Jesus naquele momento. Ele diz: filhinhos, estejam prontos, porque já a última hora. Naquele tempo, João já estava vivendo os últimos dias, já estava vivendo a hora 10ª. João ele alerta ao povo da igreja a se preparar para o grande retorno vitorioso e triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você esteja encaixado nessa profecia. Você pode estar encaixado na profecia como aquele que crê na volta, aquele que aguarda, aquele que espera. Ou você pode estar encaixado nessa profecia como aquele que já faz pouco caso, que não acredita. Pedro falou de você. Falou daqueles que creem na promessa e daqueles que não descreem e não creem mais nessa promessa. De toda forma, aquele que está vivo hoje, ele se encaixa de alguma forma nessa promessa. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, haverá gente que crê, que é aqueles que vão subir com Ele, e haverá aqueles que não crê, que não partirão com Ele. De toda forma, o intuito dessa mensagem é alertar o teu coração para que isso não te pegue de surpresa. Para que a volta de Jesus não seja para você uma surpresa. Ou quem sabe, a gente não sabe do tempo, não conseguimos discernir o dia. Quem sabe fechamos os olhos antes do arrebatamento acontecer. Quem sabe Deus me colha no final do culto, ou te colha depois do culto. Quem sabe você pode fechar os olhos amanhã, ou eu fechar os olhos amanhã. E a Bíblia diz que aqueles que morrerem na esperança serão os primeiros a ser chamados. Aqueles que morrerem aguardando Jesus não ficarão de fora, serão os primeiros a ser chamados. E no segundo texto que nós lemos, Jesus ele trata a sua igreja como uma vinha que está procurando os seus trabalhadores. E a Bíblia diz que o pai de família, o dono da vinha, ele sai a procurar trabalhadores em vários momentos, em várias horas do dia. E eu quero te dizer para você que o dia de Deus
ela está rolando, está acontecendo. E nada da palavra do Senhor está por acaso. Tudo tem sua hora, seu momento, sua data marcada. Não iremos falar de data nem de hora, mas por esse texto nós conseguimos encaixar, conseguimos entender que horas é no relógio de Deus. Você está vendo esse relógio com os ponteiros? Está marcando 6h35, mais ou menos. E hoje você vai saber que horas é no relógio de Deus, no relógio cronológico do Senhor, no relógio temporal de Deus. A primeira hora, o trabalhador saiu a buscar os trabalhadores de madrugada. O termo madrugada se remete ao tempo dos profetas. Por quê, pastor? Porque na madrugada a visão não é plena. De madrugada a visão não é completa. Possa ser que naquela madrugada o orvalho caia, a neblina cubra e a sua visão ela não é plena. Remete ao tempo dos profetas. Por quê? Porque a Bíblia diz: Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Abraão foi chamado como profeta. Ele tinha a revelação, mas não sabia o propósito original. Quando era de madrugada, que Deus chamava Abraão e falou assim: Abraão, levanta os teus olhos e vê. Olha as estrelas do céu. Vê se tu consegue contar. Deus estava estabelecendo um propósito para Abraão. Era de madrugada, quando Deus chamou Abraão e disse: oferece a teu filho Isaque lá no Moriá. Abraão, sem vacilar, pegou seu filho e levou para sacrificar. Ele tinha a revelação, mas não tinha a revelação plena. Ele não sabia que aquele momento apontava para o dia da nossa redenção na cruz do Calvário. Ele simplesmente levou. Ele não sabia que oferecendo Isaque no altar representaria o dia do sacrifício na cruz do Calvário. Ele sabia que era um propósito de Deus, mas não sabia a revelação plena. Por isso eram chamados os trabalhadores da madrugada. Era de madrugada quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e disse: Moisés, vai e liberta o meu povo. Moisés ele tem a convicção que o plano só era a libertação, mas não sabia o que Deus faria a partir daquele povo. Tinha a revelação, mas não tinha a revelação plena, total. Era madrugada. Eu não sei em que momento você acorda. Eu não sei se você já acordou de madrugada, quando o próximo dia vai ser de sol e a neblina cobre as ruas e você não consegue enxergar. Era esse tempo que o trabalhador saia para chamar os primeiros trabalhadores para a sua vida. Remete ao tempo dos profetas, ao tempo dos patriarcas. Era de madrugada quando Deus chamou o menino Samuel. Samuel ele não sabia, mas ele ungiria o reino eterno. Ele sabia que Deus escolheria um rei segundo o seu coração, mas não sabia o que Deus faria a partir daquele rei. A revelação não era total para os patriarcas. Eles não tinham pleno conhecimento do propósito divino. Você está entendendo? Que horas é? A madrugada de Deus já passou. O tempo dos profetas e dos patriarcas já passou. E agora ele sai novamente. Verso 3: saindo pela terceira hora. Terceira hora do dia era o equivalente a 8 ou 9 horas da manhã. Esse horário, terceira hora, era a hora da igreja primitiva. Quando você vai ler, ora, Atos 2, a história da igreja, você vai ver que Pedro, depois que ele prega, antes dele pregar, ele diz: irmãos galileus, é ainda a terceira hora do dia, nós não podemos estar embriagados nesse momento. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ele saiu a pegar os primeiros trabalhadores, os segundos trabalhadores foi a igreja primitiva. Era os trabalhadores do derramamento do Espírito. Eram aqueles trabalhadores que
experimentaria o poder pleno do Senhor Jesus. Era a terceira hora do dia, e deixa eu te contar, a Bíblia diz que estavam reunidos todos no templo, e veio como um som, um vento veemente, e tomou e preencheu toda a casa. E naquele local línguas foram repartidas como de fogo. E Pedro começou a falar, e aqueles que estavam fora, havia saduceus, havia romanos, havia egípcios, quase 10 nações diferentes, mas eles ouviam Pedro falar, os discípulos falar na sua própria língua. Era a terceira hora do dia, e aqueles homens olhando para Pedro disse: vocês estão embriagados. E Pedro disse: é a terceira hora do dia, esses homens não estão embriagados, é para se cumprir aquilo que Joel falou. Haveria que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os seus velhos profetizariam, os seus jovens teriam visões. Ali estava cumprindo a segunda promessa que eu lhe falei: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Era a terceira hora do dia, irmão, a hora da igreja primitiva. No relógio de Deus, quando Pedro se levanta para pregar, era a terceira hora do dia, e esse tempo já passou. O relógio de Deus continua rolando, adiantando, passando segundos, minutos, e passou-se o horário. A hora terceira passou-se. A Bíblia diz também que o pai de família, ele sai a hora sexta. Hora sexta, você vai encontrar lá em João capítulo 4. É quando o Evangelho rompe os termos de Jerusalém e de Israel. É quando Jesus chega por volta da hora sexta e diz aos discípulos: vão comprar comida. Era como se Jesus estivesse dispensando os discípulos, mandando-os embora, porque eles não entenderiam o próximo capítulo que havia de acontecer. A Bíblia diz que Jesus estava na Galileia, passando pela Judéia, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Era a sexta hora, por volta do meio-dia, e a Bíblia diz que Jesus dispensa os discípulos e vai até o poço de Jacó, em Samaria. Lá encontra uma mulher à boca do poço. A pergunta é: quem é que vai pegar água no pino do sol de meio-dia? Jesus, ele sabia que aquele encontro tinha um propósito marcado, e não é por acaso que é a hora sexta, meio-dia. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher olha para Jesus e diz assim: como podes tu, judeus, falar comigo? Existia uma divergência entre judeu e samaritano, entre samaritano e judeu. O judeu se achava melhor que o samaritano, e o samaritano se achava melhor que o judeu. Então a mulher olha para Jesus e diz: como é que tu, judeu, sendo inferior a mim, se dirige a mim? E Jesus: ah, mulher, se tu soubesse quem me pede água, tu me pediria e eu te daria água que jorra para a vida eterna. Aí a mulher disse: como tu me daria água se tu não tem nem balde com que tirar? Aí Jesus disse: chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: justamente, tu tens 5 e o que tu tem não é teu. Aí ela entende e fala assim: bem visto que tu és profeta. Aí ela faz uma pergunta: Jesus, nós samaritanos adoramos no templo do monte. Israel, Judá, diz que o correto é adorar no templo. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. E Jesus ali, na hora sexta, ele começa a inaugurar um princípio novo de adoração. Ele diz assim: a hora é, e esta hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: a partir de agora, a partir da hora sexta, a partir que agora o Evangelho rompe os termos de Jerusalém e vai para Samaria. Era um tempo da igreja de Samaria e um tempo novo de adoração no relógio de Deus. Deus estava quebrando o protocolo da hora sexta no relógio de Deus, marcando meio-dia. Deus estava quebrando aquele protocolo que só haveria adoração no templo ou no monte, quebrando o protocolo dos samaritanos e os empecilhos que o judaísmo levantou diante da palavra do Senhor.
Deus estabelece um novo princípio de adoração na hora sexta. Na hora sexta é a hora que o Evangelho invade Samaria. E nesse mesmo momento, a Bíblia diz que os discípulos vêm voltando, trazendo comida. E Jesus, já meio cansado, olha para ele e diz assim: vocês dizem que falta 4 meses para a colheita, mas observa, olha os campos como estão brancos. Aquela mulher, recebendo a palavra, ela saiu de porta em porta, batendo, dizendo: venham e vejam, eu encontrei um homem que disse toda a minha vida, porventura ele não é o Messias. Ei, a hora sexta foi a hora que o Messias se revelou para aquele que não tinha direito de salvação. A salvação era para os judeus, mas a hora sexta era tão importante no relógio de Deus, que foi a hora que o Evangelho rompeu com as entrelinhas de Israel, para levar salvação a todo aquele que crê. Louvado seja. E quando os discípulos olham, abaixo da colina havia uma multidão de samaritanos para se encontrar com Jesus. Ali aponta para nós que diz: amanhã eu faço, amanhã eu vou, não é o tempo. Não, Jesus está dizendo: os campos estão brancos. A hora sexta já foi passada, ultrapassada. Samaria foi conquistada para o Senhor. Samaria foi levada cativa pela obediência à palavra de Deus. Louvado seja Deus. O Evangelho rompe as entrelinhas de Jerusalém e vai para Samaria na hora sexta. Louvado seja Deus. Mas esse tempo também passou. Quando você pega Atos 1:8, você vê que isso aqui é tão real. Quando você pega Atos 1:8, Jesus fala assim: sereis minha testemunha. Quando vocês forem revestidos de poder, sejam minhas testemunhas. Aí ele diz: vai primeiro para Jerusalém, depois para Samaria. Você vê que era o propósito de Deus romper com Israel pela pregação do Evangelho e levar também para os samaritanos a pregação do Evangelho. Era a hora sexta. Na hora nona, como disse o trabalhador, que ele saiu também a buscar trabalhadores na hora nona. A hora nona é a hora dos gentios. E deixa eu te explicar: é onde você se encaixa, é onde eu me encaixo no relógio de Deus. Foi em Atos 10, quando tinha um homem chamado Cornélio. Ele estava orando, pedindo a Deus a revelação. E a Bíblia diz que Cornélio tem uma visão. E nessa visão um anjo diz assim: vai até certo endereço e chama um homem chamado Simão Pedro. E diz para ele vir até você, porque ele vai te instruir. No mesmo momento Pedro estava lá em Jerusalém orando. E tendo uma visão, um anjo com um lençol na mão. E nesse lençol inúmeros animais dizendo: Pedro, como pode tu dizer que é impuro aquilo que Deus purificou? Deus estava preparando Pedro para ir para a casa de Cornélio, porque, querendo ou não, Pedro tinha um coração judaizado. Pedro só achava quem era salvo, aquele que era circuncidado, ou aquele que vivia nas práticas da lei. Você percebe isso quando Pedro vai até a casa de Cornélio. Pedro começa a pregar. E se eu prego a pregação de Pedro lá em Atos 10 na casa de Cornélio, a igreja ficaria vazia. A pregação de Pedro era assim: eu sou circuncidado e você não. Eu sou judeu e você é impuro. Eu sou limpo e você é sujo. Essa era a pregação de Pedro. Só que Deus não chamou Pedro para aquela pregação. É o único texto na Bíblia que a Bíblia vai tratar o Espírito Santo assim. Antes que Pedro fechasse a boca para terminar de pregar, o Espírito Santo caiu. É só você ler. Em momento algum você vai ver isso na Bíblia. Você vai ver: o Espírito de Deus se apoderou dele, e o Espírito do Senhor desceu sobre. Agora, só em Atos 10, a palavra caiu, ela acontece no Evangelho. E o Espírito Santo caiu. Era como se o Espírito Santo estivesse intervindo na pregação de Pedro. Era como se o Espírito Santo estivesse falando: não, Pedro, não era desse jeito, não era dessa forma que eu queria que tu falasse.
estavam dentro da casa começaram a falar das maravilhas de Deus. Por que isso é importante? Porque Cornélio era um homem romano. Escute, a hora sexta foi a cidade de Samaria ser conquistada. A hora nona era agora eu e você. Foi a partir dali da casa de Cornélio, foi a partir dali de Atos 2 que a Ásia foi evangelizada. Da Ásia desceu para a América e esteve a nós o Evangelho. Nos alcançou pela pregação da casa de Cornélio. A hora nona é importante para mim e para você, porque diz a respeito a mim e aos meus filhos, a você e a sua família. Sem a pregação na casa de Cornélio, os gentios não seriam conquistados pelo Evangelho. No mesmo tempo em que Pedro estava pregando, falando que o Espírito caiu lá na estrada de Damasco, havia um homem perseguindo os cristãos para prender, para torturar. E é nessa estrada onde Deus aparece para um homem chamado Saulo. Deixa eu te dizer, Pedro ele perdeu a oportunidade de ser o apóstolo dos gentios ali na casa de Cornélio. Quando Deus viu que Pedro não ia mudar a sua forma judaizante de ser, Deus levanta Saulo como apóstolo dos gentios. Louvado seja Deus. E era a hora nona quando tudo isso aconteceu. O Evangelho chegou até mim por conta dessa hora, por conta desse momento. Que horas era o relógio de Deus? A hora nona passou. Os gentios foram alcançados. A Bíblia diz que no ano 60, 70, mais de 2 bilhões de pessoas já tinham ouvido falar do Evangelho. Aqueles 120 pessoas que estavam reunidos no dia de Pentecoste fizeram um estardalhaço no mundo pregando o Evangelho. Mas a hora nona também passou. Os gentios foram alcançados. E a Bíblia diz também que mais uma vez o pai de família ele saiu a procurar os trabalhadores agora na hora 1/10. E é muito interessante porque quando ele se depara com os trabalhadores dessa hora, ele olha para assim: por que vocês estão desocupados? Por que vocês estão parados? Ide e vão para a vinha e ganhe também o seu denário, e ganhe aquilo que foi contratado. Os trabalhadores da hora 1/10 somos nós. Essa hora 1/10 é aquela hora que João está falando: filhinhos, esta é a última hora. Que hora no relógio de Deus? É a hora 1/10. A hora 1/10 entre 5 e 6 da tarde. E por que, irmão? É a hora 1/10. A hora nossa. Sabe por quê? Porque a hora 1/10 é a hora do crepúsculo da tarde. A visão também fica ofuscada. Para se cumprir a palavra do Senhor, que nos últimos dias haveria tempos difíceis, trabalhosos. Essa hora 1/10, meu irmão, é uma hora difícil. É o tempo do crepúsculo. Eu não sei se você já se dirigiu numa estrada nesse horário. Você não consegue enxergar a sinalização direita. Você não consegue ver o carro que vem de lá. Você não tem uma visão ampla da estrada, porque não é nem sol, não é nem dia e não é nem noite. É o crepúsculo. A visão fica embaçada. É a hora mais difícil de dirigir. Essa é a hora 1/10. É a hora dos trabalhadores da última hora. O relógio de Deus nesse momento está marcando esse momento. A hora 1/10. É a hora que Ele está chamando os últimos trabalhadores para a sua vinha. Ei, essa última hora que João falou é o nosso tempo, irmão. E eu vou te provar no decorrer dessas 4 a 5 semanas que nós falamos isso, que nós estamos vivendo a última hora. Nunca houve tantos falsos profetas como tem hoje. Nunca houve tanto escândalo para se cumprir a palavra como se cumpre hoje. Nunca houve tanta roubalheira dentro das igrejas como se tem hoje. Nunca houve tanto esfriamento espiritual, irmão, como se tem hoje. E a palavra fala dessa hora difícil, hora trabalhosa, hora 1/10, em que a igreja estaria vivendo um tempo de visão pouca, de visão embaçada. Louvado seja Deus.
O relógio de Deus está marcando essa hora. Hora 1/10. Jesus, ele vem logo em seguida. A hora 1/10 são os trabalhadores da última hora. São os trabalhadores do arrebatamento. Deixa eu te dizer, quando João fala assim, filhinho, já é a última hora, e tem surgido muitos anticristos, e João estava dizendo ali, irmãos, que esses anticristos, os que vêm aparecendo, é só sombra, é só figura daquele que está para chegar. Entende? Homens que se levantam contra aquilo que se chama Deus. Homens que se levantam para distorcer os valores familiares, bíblicos, como nós estamos vendo hoje. Você já percebeu o quanto os valores de famílias têm se deturpado? O quanto as pessoas têm falado a respeito de quantos tipos de família existem no mundo? Querem empurrar dentro da igreja uma ideologia que para nós é antibíblica, é demoníaca e é pecado. Você está entendendo? É essa hora difícil que nós estamos vivendo. A intenção de lhe dizer que nós estamos vivendo o último momento é porque João ele nos alertou desse tempo que chegaria. A pergunta é: de que forma você está trabalhando nesses últimos dias? Como você tem se empenhado na obra? Como você tem dedicado o seu coração para Jesus Cristo? Quando eu falo trabalhador, eu não estou falando para você vir para cá, no dentro da igreja, ficar fazendo coisas para a organização, para as paredes. É isso que eu estou falando. Eu estou falando da obra espiritual do Senhor. Eu estou falando de você se entregar para o reino de Deus, de você rasgar o seu coração e oferecê-lo para o Senhor. Sabe por quê? Já que estamos vivendo a última hora, e essa hora é a hora do arrebatamento, Jesus ele pode rasgar o céu em qualquer momento. Em qualquer momento, irmão. E se você não estiver lá, com o nome escrito no livro da vida? E se seu nome não estiver lá? Você pode se descobrir isso de duas formas. De duas formas. Você pode não acreditar nisso que eu estou lhe dizendo, e você tem total direito, e viver como se o Evangelho fosse uma grande mentira, e descobrir da pior forma na sua morte que tudo isso era uma grande verdade. Se você seguir como que o Evangelho é uma mentira e o Evangelho for verdade, seu prejuízo é muito grande no dia da sua morte. Mas se você viver como um crente, como servo de Deus, e ainda que o Evangelho seja uma grande mentira no dia da sua morte, você não perde nada, porque o que tem na Bíblia é conselho para a edificação da sua casa, edificação da sua vida, para que você prospere, para que você cresça. É isso que a Bíblia ensina. Você está entendendo? Se você viver como se o Evangelho não fosse verdade, e na sua morte você descobrir que o Evangelho era verdade, você perdeu muita coisa. E ainda que você viva como um crente, e no dia da sua morte você descubra que era tudo uma mentira, você não perdeu nada, porque você viveu de forma honesta, íntegra, para crescimento e prosperidade. Você está entendendo? Essa é a hora 1/10. A hora que Jesus revelará da sua mão dos últimos trabalhadores, os últimos homens dispostos, aqueles que estarão dispostos para dizer: Senhor, eu não negarei o teu nome, eu estarei fiel até o dia do Senhor, ou me levar, ou aparecer na boa-aventurança, esperança. Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. E Satanás tem investido muito nesses últimos dias. Esses últimos dias, sabe por quê? É as últimas carcadas dele. Satanás está lançando a sua última cartada. É a sua última investida para conseguir seduzir homens e mulheres que estão dispersos. É por isso que você está vendo aí as profecias se cumprindo. A gente estava na mina, vai fazer 2 semanas, no subsolo.
E por volta das 5 horas da tarde, houve um tremor de terra lá dentro. A gente ficamos desesperados, porque achou que houve um desmonte, uma detonação, sem ninguém avisar. Mas na verdade não se tratava disso. O rapaz que estava do meu lado tinha mais experiência que eu, e falou: isso não foi dinamite, não foi explosivo, Roberto. Está parecendo um tremor ou um desplacamento de terra. Subimos imediatamente para a superfície e procuramos nas frentes de serviço que tinha acontecido algum acidente de desplacamento. No final do turno não descobrimos nada. Quando eu cheguei em casa, fui pegar meu celular, um tremor de terra de 2,5 em Araci, epicentro em Araci, foi tremida, a terra tremeu, e a gente seguiu aqui até o final da mineração. Me diga aí, que dia foi que você ouviu tremor de terra no Brasil? Perto de você. Quando foi? Quando foi que você escutou? E Jesus, ele disse que haverá tremor de terra em vários lugares. Ei, o Brasil não está em cima de uma placa tectônica. Ele está bem distante de uma divisão da placa tectônica. Os mais jovens que estão estudando isso aí em geografia sabem o que eu estou dizendo. Ou você que ainda lembra da sua quarta série, da sua quinta série, vai saber o que eu estou falando. Os terremotos, eles costumam acontecer quando tem duas placas continentais se chocam ou se movimentam e criam um terremoto. O epicentro sempre perto da placa. Mas que placa tectônica nós temos cortando meio de Araci, pelo amor de Deus? E quando Jesus ele fala que a sua volta seria como uma mulher grávida a dar à luz, que perto do parto as dores se intensificariam. E aqui eu chamo as mulheres que já tiveram filhos para saber. As mulheres conhecem mais disso. Quem foi grávida e teve seu parto normal, a dor não vai aumentando um dia após o outro. E quando chega perto do menino nascer, da criança nascer, a dor não fica pior. Até a mãe dar à luz, não é assim? Jesus compara a sua volta com uma grávida prestes a dar à luz. As dores, os sinais, as profecias, ela vai se cumprindo com mais eficácia, com menos tempo de um para o outro. Antes nós ouvimos falar de um terremoto, de um grande terremoto, irmãos, a cada 20 anos, até antes da década de 90, de 90 para cá, nós temos um terremoto gigantesco, 8,2, 7,4, quase todos os anos. No Brasil também não havia furacão, e hoje já tem. Minas Gerais já está sofrendo com furacão de 1,5, 1,8, 2,2. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando que a natureza ela está gemendo, esperando a restauração de todas as coisas. Aguardando, até a natureza ela está aguardando a restauração, até a natureza está esperando, irmão, a redenção de todas as coisas. Porque quando nós somos transformados pela volta de Jesus, também esse mundo será restaurado, voltará ao seu curso normal, porque o pecado também afligiu até a nossa terra, a nossa natureza. Será que você não tem percebido isso? O sol cada dia mais quente, quando é frio cada dia mais frio. Surgiu agora as notícias de um maior El Niño que já viu desde a década de 70. O El Niño é a parte mais quente do clima e a Laninha é a parte mais fria do tempo. Estamos no El Niño. Poderemos enfrentar temperaturas altíssimas, principalmente nos países tropicais. A Europa já está sofrendo com um calor de quase 40 graus. E o continente frio sofrendo com um calor de quase 40. E você não consegue olhar isso e ver que está tudo fora do normal, fora do comum, e vive a vida do mesmo jeito que você está, sem crer que Jesus está voltando. Isso é um chamado para todos aqueles que um dia creem em Jesus, refaçam as suas alianças com Deus. Refaçam as suas alianças com Deus. Porque sinceramente, eu não sei se você está preparado para ficar. Eu tenho certeza que você não está pronto para ficar. A Bíblia diz de uma tribulação que nunca houve vai começar a acontecer depois que Jesus vier e arrebatar a sua igreja. Haverá uma tribulação que nunca houve. Sabe? Há 5 milhões de mortes, 6 milhões de mortes dos judeus em 48, em 45 na Segunda Guerra. A tribulação que lá dentro existia.
Sabe que Stalin, Mussolini fez? Quase 4,5 milhões de pessoas mortas na guerra. Aquilo ali é besteira do que é aquilo que vai acontecer na tribulação. Eu sei que você não está pronto para isso. Então, já que nós estamos na hora 10ª, na última hora, como disse João, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Você que tem brincado de ser crente, é tempo de você refazer a sua aliança. A você que tem pecado e pecado e pecado não confessado, não ajeitado, não consertado, é tempo de você retornar às primeiras práticas, boas obras, louvado seja Deus. Retorne para o contexto que Deus te chama. Se coloque de pé, vamos orar. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. E eu não queria que você recebesse essa mensagem por medo. Sabe por quê? Toda vez que eu prego sobre isso, meu coração se alegra. Porque eu olho para as profecias e eu vejo que eu não estou servindo um Deus de mentira. Eu olho para os acontecimentos e eu sei que eu estou no caminho correto. Então, o chamado para falar a respeito da volta de Jesus é que você venha conosco. Nesses últimos dias trabalhosos, Jesus tem chamado o crente diferenciado, crente que esteja disposto a ser levado para a glória, se necessário for. Você está pronto? Você já pensou se finalizasse o culto agora? E quando começássemos a saudar a paz do Senhor uns com os outros, escutássemos o som de trombeta, a voz do arcanjo, como disse o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses capítulo 4, o som de alarido, o som das trombetas. Você já imaginou? O clarão do céu, Jesus se posicionando nas nuvens e chamando cada um pelo seu nome. E talvez você olhando para o lado, o irmão que está do seu lado, você vê ele subir e você tentar pegar pelas pernas e não consegue mais. Ele foi tomado à força, foi levado, foi transladado. E de repente, eu não sei qual é a sua condição, e você vê todo mundo partindo, aqueles que estão ao seu redor, à sua volta. Quem sabe você tem filhos, você procurar e não encontrar, esposa, procurar e não encontrar, marido, procurar e não encontrar, e você permanecer aí. Eu sei o que muitos irão fazer. Vão começar a gritar, dizer: Jesus, me dá mais uma oportunidade. Eu não sabia que seria tão rápido, que seria breve. Eu não sabia que seria por agora, porque se eu soubesse, eu me prepararia. E Jesus diz: eu te avisei que era como um ladrão. Eu te falei que ia ser de repente, que ia ser de surpresa. Eu te falei que ia ser de surpresa. Então, para aqueles que são crentes, se preparem. E para aqueles que não são, comecem a se preparar. Apocalipse diz assim: aqueles que estão limpos, limpem-se mais. E aqueles que estão sujos, sujem-se mais. Haverá uma separação. Haverá uma distinção do povo. Haverá uma separação de ovelhas e de bodes, de salvo e de não salvo. E vai ser nesse dia. E quando não acontece, você tem a oportunidade. E Jesus, ele te chama. Amém? Oremos. As nossas crianças vão apresentar novamente, mas eu quero fazer já uma restauração pela sua vida. Poderoso Deus, em nome do Filho amado Jesus Cristo, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor me permitiu concluir, Senhor. O Senhor conhece, Pai, a minha pouca força e o meu cansaço, Senhor. E como eu queria, Pai, estar em casa, Senhor, agora descansando para amanhã trabalhar de novo. Mas eu entendo, Pai, que eu sou esse trabalhador da última hora, Senhor.
Eu sou, Pai, esse trabalhador da última hora, Senhor da glória. E se precisar, Pai, usar as minhas últimas forças para falar, Pai, da tua volta, do teu retorno, Pai, estou aqui à tua disposição, Senhor. Pai, eu oro para que aqueles corações, Senhor, que ainda não foram alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, hoje, meu Pai, eles começam a refletir, Pai, sobre a sua trajetória de vida, se a sua vida tem agradado a Deus ou não, Senhor. Porque, Pai, não precisa ninguém dizer, meu Pai, daquilo que o Senhor gosta, daquilo que o Senhor quer que faça. Cada homem, cada mulher sabe, meu Pai, o quão distante está ou o quão tão perto está do Senhor. Mas eu te suplico, Senhor da glória, aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador, eu faço a oração, Senhor, que o Senhor não nos abandone, meu Pai. Que o Senhor sustente em tempo oportuno, Pai, até o tempo dele entender, meu Pai, do projeto de salvação que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. E para aqueles, meu Pai, que estão dentro da igreja, Pai, brincando de ser crente, Senhor, eu te suplico, Pai, que essa mensagem hoje à noite, Pai, seja um divisor de águas, meu Pai. Nós estamos vivendo uma última hora, Senhor da glória. A tua igreja está prestes a ser tomada, arrebatada, Pai, e eu, Pai, particularmente, eu não quero ficar aqui, Senhor. Eu não quero, Pai, ver a igreja, Pai, a qual o Senhor me concedeu para pastorear, perdendo membros, meu Pai, para ficarem aqui nessa terra, Senhor. Porque a alegria, Pai, do pastor, do sumo pastor, é ver as ovelhas entrando, Pai, pelo seu aprisco. A alegria, Pai, dos pastorzinhos pequenos também é essa, Senhor. É ver, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, as ovelhas entrando para o teu aprisco, Senhor. Essa é a nossa alegria, Senhor da glória. Essa é a maior satisfação de fazer a tua obra. Então, meu Pai, tu és poderoso para falar com cada um que está aqui dentro hoje, Senhor, e modifique o quadro, a história, para o louvor do teu nome, Senhor. Eu nunca vi, Pai, coração endurecido que o Senhor não possa transformar. Eu nunca vi, Pai, gênio ruim, Senhor, mentalidade ruim, Senhor, que não possa ser alcançada e transformada pela tua graça, Senhor. Eu de novo, Pai, por cada pessoa aqui dentro hoje, Senhor, que o Senhor glorifique o teu nome, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Senta um pouco aí, irmãos, as crianças vão apresentar novamente, em nome de Jesus.
topo de montanha. Glória a Deus, amém? Se coloque de pé, vamos orar para finalizar em nome de Jesus. Amanhã nós temos encontro com os varões. Para você que é pai, que é homem, amanhã está declarado. Está assumindo o varão. Tiago também. Nosso convidado, Edivaldo Salé de Fundo. Nosso convidado, o varão aqui também, também não é lá. Daniel, o profeta Daniel, é nosso convidado. Quem está faltando mais? Gilson. Amanhã vai. Venha. Viu? Amém, irmãos? Oremos. Pai, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Como teu povo em tuas mãos, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Glorifique o teu nome, Pai, e nos ajuda, Pai, a permanecer firme, Senhor. Pai, nós ousamos, Pai, falar como o João falou: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, como teu povo nas tuas mãos, Senhor, de crescimento, pode graça, libere do chão e derrame misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só agora, mas para todos sempre. E você pode ir em paz para sua casa, em nome de Jesus. Dizendo amém? Amém. A você, os varões, tem uma lembrancinha para você aqui, viu, que é pai. Eu vou puxar sua lembrancinha aqui, viu? Em nome de Jesus. Vai